oração nesse instante, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, a tua palavra diz, Senhor, que nada procede, Senhor, nada ocorre, nada, Senhor meu Deus, se realiza se não for pela tua permissão. Tudo, Senhor, que se sucede embaixo do céu, em cima da terra, ela tem missão, Senhor, tua, Senhor. Seja a vontade plena ou a vontade permissiva, tudo está sob teu domínio e controle, Senhor. E nada sucede, Senhor, sem que tu, Senhor, permitas. Mas pedimos a tua graça, Senhor, para que possamos suportar, assim como Cristo. Eu me atrevo nessa noite a usar as palavras de Jesus, palavras do nosso Senhor. Senhor, ó Pai, ele rogou dizendo: Pai, não peço que os tire deste mundo, mas que os livre do maligno. Então nós rogamos, Senhor, nessa noite, Senhor, que tu venha nos livrar de todo mal, Senhor. E que estejas conosco na hora da adversidade, que estejas conosco, Senhor, no vale ou nas montanhas. Porque se a tua presença estiver conosco, se a tua graça estiver conosco, se tu fores à nossa frente, Senhor, podemos expressar, como disse o salmista, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Que maravilha. E nós te glorificamos e bendizemos o teu nome. Amém e amém, Jesus. Que maravilha, meu irmão. Bênção. Quem mais está conosco? Mais alguém que entrou aqui na transmissão dessa noite? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu sempre digo assim, se eu souber a resposta, eu falo a resposta dentro daquilo que nós temos por convicção de fé. Se eu não souber a resposta, eu vou dizer para você, olha, irmão, eu não sei a resposta no momento. Vou estudar, vou procurar me inteirar do assunto, da pergunta que você está fazendo, no tema que nós estamos conversando. E vou procurar trazer uma resposta para você. Se eu souber a resposta, direi, para os irmãos, se eu não souber, vou estudar um pouquinho mais para dar uma resposta abençoada para você, tá bom? Meu querido cantor Gerson Maciel, meu querido, um forte abraço para você e saudades do irmão. Deus te abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe você. Oh, glória a Deus. Cláudia Oliveira, Deus abençoe você. Estamos ainda na oração, clamando ao Senhor. Deus abençoe, irmã Cláudia, e na bênção do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, Jesus é bom. Eu gostaria de falar um pouquinho com você nessa noite, sobre mais um elemento importante sobre a salvação, que é o fato de ser um dos pilares da nossa salvação na teologia pentecostal na qual nós cremos. Nós somos oriundos de igreja pentecostal, essa vertente pentecostal, então nós baseamos a nossa doutrina em cima desta doutrina pentecostal. Otávio, eu também estou com uma saudade daqueles cultos lotados da igreja, está com saudade disso mesmo. Vamos orar que Deus nos dê graça. Amém? Você pode fazer perguntas aí, vai ser uma bênção do Senhor. Para começar aí, vamos ler um texto que todo mundo conhece, João capítulo 3, e o versículo do número 5. João capítulo número 3, versículo número 5. A minha tradução que eu estou usando hoje, uma Bíblia muito gostosa de se ler. E a Bíblia Conselheira, Algum tempo atrás eu tinha o Novo Testamento da Bíblia Conselheira, muito boa Bíblia. Para quem gosta aí de mensagens de conforto, mensagens que venham ajudar as pessoas, ela tem algumas reflexões muito boas, Ela é comentada por psicólogos, especialistas na área de saúde mental. Então, você que trabalha com aconselhamento na sua igreja, eu recomendo piamente que você adquira uma Bíblia dessa. O pastor está ganhando aí no merchan, não estou ganhando nada, irmão. Se depender desse tempo,
pessoal tinha que agradecer. Eu faço um merchan aqui nos nossos... Ó, vou mostrar aqui a capa da Bíblia, gostei muito dela. Tá? Ó, Bíblia de Estudo Conselheira. Antes tinha só o Novo Testamento, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Uma linguagem muito boa. É a Nova Almeida atualizada, tá? Então, você que trabalha com aconselhamento aí na sua igreja, você que trabalha com o Ministério de Aconselhamento, muito boa a Bíblia, né? Com comentários a respeito aí da saúde, não só espiritual, como emocional, como psicólogo, no seio da igreja. João capítulo 3, versículo de número 5, nos diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Maravilha. Esse é um dos temas maravilhosos que vai entrar aí a respeito do plano de salvação do Senhor, né? Passando pelo arrependimento, conversão, justificação, regeneração e adoção. 5 pilares aí, né? Alguns dizem que tem mais, mas na teologia pentecostal os 5 mais conhecidos aí, pilares da salvação, do plano de salvação de Deus para o homem. A regeneração, né, tem a ver com esse novo nascimento em Cristo. E, pra você ter uma ideia, é mencionado mais de 85 vezes nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Nascer da parte de Deus, né, ter uma nova vida, ser um novo indivíduo. O apóstolo Paulo fala muito bem disso, a gente até conhece muito aquele versículo do apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Ou seja, é um novo nascimento, é um novo indivíduo, é uma nova pessoa, uma nova estrutura de vida, é uma nova personalidade, né? Ou seja, você nascer de novo vai estar muito intimamente ligado com você dar um reset. Lembra, né? O pessoal que é mais antigo aí, na questão da informática, né, vai lembrar, né, a questão de você dar um reset no computador. Hoje, nem sei se tem essa, né? Eu estou olhando aqui no notebook para ver se eu acho, não tem. Mas os computadores, né, mais antigos, o desktop, que a gente chama, tinha um botãozinho ali chamado reset, né, que você pegava, né, o computador dava umas travadas, você pegava e apertava aquele botãozinho, o que ele fazia? Ele zerava, né, toda a memória RAM do computador e ele começava do zero o seu trabalho. Eu mando um abraço aqui ao presbítero Hélio, né? Um abraço todo especial à tia Cleusa também. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Ondina, um abraço aqui para toda a sua família que estão aí com a gente. Glória a Deus, maravilha. Beatriz também, Deus abençoe. Pessoal que está com a gente, bom ter vocês aqui com a gente. Vamos ver se nós aguentamos até o final, tá bom? Então, o novo nascimento, olha que coisa interessante. Quando você dá um reset no computador, ele zera. O novo nascimento é exatamente isso, né? O Senhor está falando, olha, você precisa reiniciar a sua personalidade. Você precisa de uma nova, né? Ou seja, quando o homem peca, o que acontece? O homem se torna uma criatura pecaminosa e ele precisa, então, voltar ao seu estado anterior. É isso que faz o processo da regeneração. Voltar ao homem ao estado anterior. É isso que vai fazer essa etapa na vida do cristão. Vai trazer ele de volta àquela relação que havia sido rompida, né? Porque a Bíblia diz que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E agora o processo da regeneração, né, bem interessante, ela vai trazer o homem, né, que é uma obra sobrenatural, ou seja, não há nada que eu e você possamos fazer para que isso aconteça na nossa vida. Assim como a santificação, que nós vamos falar
nos nossos próximos encontros, a regeneração é uma obra sobrenatural e instantânea na nossa vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quando o pecador ele aceita Jesus como Salvador, e através desse crer, né, interessante que João, ali no capítulo 1, ele diz que, falamos até um pouquinho disso na Santa Ceia com os irmãos, agora só não lembro se foi na manhã ou foi à noite, creio que foi na manhã, e quando nós, na segunda Santa Ceia, desse domingo, né, tivemos a oportunidade de estar aí com os irmãos em Santa Ceia. Ali em João, capítulo 1, vai nos mostrar que nem todos os homens são filhos de Deus. Apesar de ser uma doutrina da tradição, não é uma realidade no contexto bíblico. Veio para o que era seu, João capítulo 1 diz, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus impõe o poder. Gosto muito de uma particularização da palavra, autoridade. Porque a autoridade ela tem aquela relação com alguém que, né, chancela, né, carimba, né, dá respaldo, concede o título, né, ou seja, uma certificação. Eu gosto muito da palavra autoridade. Por quê? Porque tem que vir de alguém que está numa posição superior e vai otorgar alguém que está numa posição inferior. Por exemplo, né? Eu sempre costumo dizer que isso evidenciando, trazendo um pouquinho dos elementos do direito para você poder entender. Por exemplo, quem é que diz que você é você? É estranho isso, né? Quem fala para as outras pessoas ou para a sociedade que você é você? Quem faz isso é o Estado. O Estado otorga, o Estado chancela a você, né, a titularidade da sua personalidade. O Estado diz que você é fulano de tal, filho de Beltrano e Ciclana. Né, coloca lá o seu selo, chancela. O Estado tem a autoridade de dizer quem é quem. O Estado tem a chancela de dizer que, por exemplo, você que é proprietário de um veículo, através de um certificado que leva o selo, o brasão, né, da República, diz que esse carro é de sua propriedade. Ou seja, uma autoridade superior chancelando, selando, certificando que você é você, que o seu veículo é seu, que o seu terreno é seu, e assim por diante. Então, uma autoridade superior. Então, eu gosto muito dessa reflexão, né? João capítulo 1, versículo 11 e 12. Obrigado, Neuci. Então, a autoridade superior, ou seja, Deus, na sua autoridade, quando você recebe a Cristo como Salvador da sua vida, Ele chancela você, Ele certifica diante do mundo, diante das pessoas, que você agora é um filho de Deus, que você faz parte da família de Deus, que você está integrado na família de Deus. Ou seja, não é qualquer pessoa, é alguém que uma autoridade superior está certificando, está selando, está dizendo para as demais pessoas. Né? No direito nós chamamos de erga omnes, ou seja, de um contra todos. Né? Então a voz de Deus contra todas as outras vozes. Diz, você é meu filho, porque você aceitou a meu filho Jesus, o meu unigênito, como Senhor e Salvador da sua vida, resgatador, regenerador, é através dessa obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, Tito, capítulo 3, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, que é especialista, vamos dizer dessa forma, em novo nascimento. Paulo, se você gosta da biografia do apóstolo Paulo, Paulo é um fariseu de nascimento, nasce numa casa, né, que é doutrinada, ensinada. Vai estudar, então ele sai de Tarsis, vai estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, e é o rabino da escola de Hillel, nome para minha memória, que é uma das mais tradicionais escolas rabínicas de Jerusalém.
E a Bíblia nos fala que ele deu esse mesmo testemunho de si. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele tem um novo nascimento. Ele tem uma nova vida em Cristo. Ele zera essa vida passada dele e começa agora uma nova. Por isso que ele fala com muita propriedade sobre o novo nascimento. As coisas velhas, ou seja, a minha outra vida, minha outra experiência, minha outra vivência, ela não existe mais. Agora eu tenho uma nova vivência em Cristo. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Agora eu tenho... Paulo traz esses elementos de Cristo nele. Agora não vivo mais eu, mas olha, Cristo vive em mim. Eu inalo em mim a essência, o bom perfume de Cristo. Ele diz, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele não está falando só, muitas vezes a gente atrela essa questão das marcas de Cristo na questão dos sofrimentos que o apóstolo Paulo passa ao ser um propagador, um distribuidor do Evangelho do Senhor Jesus, mas também muitas dessas coisas de marca de Cristo está dizendo, eu trago em mim características do Senhor, eu trago em mim elementos da personalidade de Cristo como Filho de Deus, e eu agora como Filho de Deus trago em mim essas questões, essas personalidades, essa gene de Deus em mim. Olha que coisa tremenda. Regeneração vai fazer isso na vida do homem. Tito diz assim, através da carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Não com obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa obra que vai nos transformar, que vai... Preste atenção, eu quero que você entenda isso, queridos. Isso é muito profundo. Todo pai, né, que vai trabalhar, né, que vai disciplinar, que vai ensinar, que vai moldar a mentalidade do seu filho, né, porque esta é uma obra do seu pai, na vida do seu filho. Ele é genitor, mas ele é o formador da personalidade dos seus filhos. Isso não é eu que estou falando, isso é o pai da psicanálise. Ele diz que é pai e educadores que formam o caráter, a personalidade do indivíduo. Quem falou isso não foi o pastor Samuel, é o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele diz que pais e educadores formam aquilo que vai ser o norteador moral na vida do indivíduo. Então o pai ele tem esse papel muito precioso de formar esse caráter do indivíduo. Então olha o que eu quero dizer para você. Quando você nasce de novo, liga aí, irmão, fica firme aí no estudo aí dessa noite. Né? De vez em quando você dá glória a Deus aí. Um abraço, irmã Helenice Lapis, acho que é assim que se pronuncia, irmã Helenice. Um abraço aí para Deise Douglas também. Deus abençoe você que está conosco. Tem mais alguém aqui no YouTube? Faça um joinha certinho, tá bom? Olha que coisa fantástica. Vamos entender esse negócio. Quando você nasce de novo, no nascimento em Cristo Jesus, você vai ter, a partir de agora, um ensinador. Alguém que vai cuidar. Olha que coisa forte, meu irmão, vou falar aqui para você hoje. Alguém que vai cuidar da sua educação. Alguém que vai formar o seu caráter. Claro, diferentemente do pai biológico, né? Ou do pai, né, que nós temos na figura hoje. Né? Hoje não, já desde o tempo do apóstolo Paulo, ele é um especialista e traz isso para os seus textos, né? A adoção de filhos. Né? Por isso que Paulo vai trazer esse elemento da adoção. Né? A adoção não é um instituto dos nossos dias, é um instituto do direito romano. Você vai ter um pai biológico ou um pai adotivo, né? E se essa criança ainda está na fase do seu desenvolvimento psíquico, do seu desenvolvimento psicológico, da formação da sua estrutura, então, o pai biológico ou o pai adotivo, ele vai trabalhar através de limitadores esse caráter, só que de forma impositiva. Essa é a diferença um pouco, né,
na criação de um filho biológico adotivo e de uma nova criatura em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que tem esse papel de ensinador, de trabalhador, só que o Espírito Santo é muito educado. Ele não impõe, diferentemente do pai biológico, fala, olha, eu impunho sobre você isso, e você vai fazer. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é literalmente aquilo que os psicólogos adorariam que funcionasse, mas não funciona, né? Na criação biológica ou adotiva, do pai biológico ou do pai adotivo, que é a imposição por amor, a educação por amor. O Espírito Santo não obriga você a obedecer. O Espírito Santo não obriga você a aceitar a sua educação. Quero mandar um abraço aqui. Gabs, acho que é assim. Gabs Rodrigues. Um abraço, querido. Deus abençoe você que está conosco aqui através do YouTube. Então, olha que coisa interessante. O Espírito Santo como nosso educador, como nosso educador, formador do nosso caráter cristão, diferente do pai biológico ou pai adotivo, ele não impõe, né? Não é uma formação coercitiva, como a gente diz, né? Por força, né? Pela força moral, pela força da autoridade paterna. Ele impõe a sua obrigação. Gabriel, lá do Arroio do Padre, um abraço para você, meu querido, um abraço aí para sua esposa, para sua família aí. Deus abençoe. Então, diferentemente, o Espírito Santo, por ser extremamente educado, extremamente sensível, ele apresenta a você como deve ser o seu crescimento espiritual, o seu crescimento de uma nova criatura em Cristo, um filho de Deus, e você aceita ou não. Ser educado, ser conduzido. Eu sempre falo que o papel do Espírito Santo, assim como o de Eliezer, servo de Abraão, é preparar você, ajudar você no seu crescimento, ajudar você no seu desenvolvimento. O pai é exatamente esse agente de desenvolvimento. Interessante o que o pai vai fazendo. Vai colocando as suas características. O que o pai faz na vida do filho? Ele vai colocando os valores, vai colocando princípios. E assim vai sendo formado as características desse indivíduo. O que o Espírito Santo, de uma forma muito cortês, muito educada, vai fazendo conosco, no momento que aceitamos a Cristo? Vai formando-nos com os seus valores, com os seus princípios, até que nós cheguemos a... Aí você começa a entender Bíblia. A estatura de varão perfeito. Nós não somos perfeitos, nós não chegamos à plenitude, mas nós estamos caminhando. E quem é que forja isso em nós? É o Espírito Santo. Então, olha aqui. Não é por obras nossas de justiça. Não é por obras de justiça. Quero mandar um abraço aqui para a família da Marta, Fernando, um abraço para vocês. Saudade dos meus irmãos. Não. Ele nos salvou mediante o quê? Ao lavar regenerador. Ou seja, ele tirou tudo aquilo. Qual é a importância do lavar, né? Quando você vai lavar uma casa, você vai fazer a sua faxina, você não usa uma água suja, você usa uma água limpa. E a água faz com que toda a sujeira vá embora. Hoje em dia, com a tecnologia, né? Você usa um lava-jato, né? Para jogar toda aquela sujeira embora. É isso aqui a obra que Deus faz na nossa vida. Olha que coisa interessante aqui. A primeira epístola de João, você sabe que João escreveu, né, o Evangelho, escreveu as 3 epístolas e o livro da Revelação. Na sua primeira epístola, ou seja, não é no Evangelho, é na sua primeira epístola, ou seja, na primeira carta, que é uma carta universal, não é uma carta destinada a um grupo, como Paulo escreve, por exemplo, aos irmãos de Éfeso, escreve a carta aos Efésios. Aos irmãos de Tessalônica, escreve
a carta aos Tessalonicenses, né? Então, é uma carta universal que a gente chama. E ele diz assim no capítulo 3, verso 9: é necessário para resistir ao pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nesta primeira carta, no capítulo de número 2, no versículo 29, ele diz: é necessário, o que é regeneração, viver em retidão. Ele escreve: reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, o que eu estou querendo falar para você? Que todo aquele que tem um novo nascimento, ele tem coisas que o identificam como um filho de Deus. É impossível você dizer que é filho de alguém se você não tem as características desse alguém. Aqui eu falo agora mais do padrão biológico, por exemplo. Você que faz parte de uma família biológica, você vai trazer traços dessa família. Você vai trazer traços genéticos dessa família. Você vai trazer traços de personalidade dessa família. Vão ter coisas em você que vão identificar que você faz parte dessa família. O que o apóstolo João está falando aqui? Que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Por quê? Porque Deus é justiça. Eu vou ter que usar uma analogia para você poder me entender. João diz que Deus é amor. Né? Se Deus é amor, todo aquele que é nascido de Deus também é amor. Ou seja, as suas ações são ações de amor. Você tem que emanar amor de você. O seu comportamento é gerado por causa do amor de Deus em você. Amor do Pai. Que é externado, representado através do amor do Filho. Que maravilha! Então, porque eu sou filho de Deus, os meus atos, minhas ações, minhas atitudes são geradas em amor. Meu comportamento em relação ao próximo é um comportamento baseado no amor. Você está me entendendo, meu irmão? Amém? Dá para dar um amém aí? O Paulo faz aquela presença de vocês aqui com a gente, num culto, numa reunião de estudo bíblico, não é verdade, irmão? A gente sente essa falta de estarmos juntos, de estarmos compartilhando juntos aí, né? Mas faça os seus comentários, né? Faça aí a sua interação, né? Aproveita e manda para os seus amigos: olha, vamos ter uma palavra do pastor, né, sobre paternidade, sobre filhos, né, sobre família, sobre regeneração. As pessoas vão: mas o que é regeneração final? Manda ligar aqui para a gente poder compartilhar junto isso sobre regeneração. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O primeiro passo da regeneração, queridos, é ouvir a palavra de Deus. O Evangelho não é uma mensagem morta, estagnada. O Evangelho é uma palavra viva. Né? A palavra Evangelho significa mensagem de vitória. Ou seja, por isso que a gente usa muito aquela terminologia boas novas, né? Mas, na verdade, a essência da palavra Evangelho é notícia de vitória. E o que tem a ver, assim, Evangelho do Senhor Jesus Cristo mediante João? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo mediante Marcos. Ou seja, é a notícia, resumindo aqui para você entender e guardar no coração isso, é a notícia da vitória de Jesus na cruz do Calvário para fazer você filho de Deus. Jesus venceu na cruz. A notícia é essa: Jesus venceu na cruz. É a notícia da vitória de Cristo contra o pecado, contra a iniquidade, para que você pudesse ter vida, uma vida nova através dele. Então, através de Cristo, você tem uma nova vida.
Através de Jesus Cristo, você é um vencedor, é uma vencedora. Então, quando nós recebemos essa palavra, o próprio Jesus diz, você já está purificado, você já está lavado pela palavra que eu tenho pregado para você. Não é uma palavra qualquer, não é um evangelho qualquer, não é uma notícia de vitória qualquer, é um acesso a Deus através desse novo nascimento. Então, sim, essa semente que é a palavra de Deus. O próprio Jesus, Mateus capítulo de número 5, se não me trai a memória, fala ali a parábola do semeador. E o próprio Jesus dá a interpretação dessa parábola. Ele diz, essa semente é a palavra de Deus. Então, vai haver um novo nascimento dependendo do tipo de terra que essa semente cai. Se não me trai a memória, há uma passagem nas Sagradas Escrituras de um governador chamado Félix, em Atos dos Apóstolos, que ele até ouviu a mensagem, ou seja, o que ele recebeu? A boa semente. Só que o coração desse governador era um coração endurecido. Talvez o solo semelhante à estrada, que fala ali na parábola do semeador. E veio as aves e pegaram aquela semente. Não nasceu, não cresceu, não desenvolveu. Muitas pessoas recebem, mas não gera-se nelas um novo nascimento. Elas até recebem a palavra de Deus, mas não é gerado nelas os elementos necessários, arrependimento, a conversão, a justificação e nem a regeneração. Olha o que diz aqui a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse é o primeiro passo, nós temos que ouvir essa palavra. Olha que coisa interessante da palavra de Deus. Além de ser essa questão da semente, de nascer no coração do homem, de ela gerar. Jesus diz que nós somos lavados pela palavra que ele pregava. Então, esse é o poder. Por quê? Porque a própria palavra é Jesus. Você pegar João capítulo 1, você vai ver. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Pai. A palavra encarnou. João 14, Jesus fala, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Eu sou o quê? O Logos. A verdade. Verdade que se revelou. Jesus vai em João 4 e diz, eu sou a água viva. Em João capítulo 6 ele diz, eu sou o pão. Tudo isso está relacionado com a palavra de Deus. E é Jesus. Revelação do verbo, do Logos. Então nós somos transformados a uma imagem e semelhança, somos aceitos na família de Deus. Por quê? Porque quando o homem cai, ele perde essa relação. Agora, quando o homem é regenerado, ele volta a esses, como a gente chama, no direito ao estado anterior, status quo. Ele volta a essa posição. Que maravilha, Jesus. Que Deus abençoe você nessa noite. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Que você possa entender que o Espírito Santo quer transformar você a cada dia como um filho e colocar em você uma personalidade de Deus, semelhança de Deus. E quando as pessoas olham para você, irmão, irmã, amigo que está com a gente, as pessoas olham assim, esse verdadeiramente é um filho de Deus. Essa verdadeiramente é uma filha de Deus. Por quê? Porque ela possui elementos, características de Deus nela. Características, eu vejo aleluias. Eu vejo Deus nela, eu vejo Deus nele.
Ele emana dele. É isso que eu quero que você entenda nessa hora, que é isso que a regeneração faz. É isso que a regeneração produz no homem. Não é simplesmente nascer de um nascimento, não. É um nascimento que vai gradualmente receber uma criação, um desenvolvimento. O Espírito Santo de Deus vai colocando em você os elementos, os princípios que vão identificar você como filho de Deus. É isso que você precisa entender. Por que muitas pessoas... Porque eu vou ser sincero com você, irmão. Crente, receber o título de cristão, qualquer pessoa pode ter esse título. Qualquer pessoa pode ter, né, a sua credencial de membresia em determinada igreja. Mas isso não me transforma, isso não transforma a pessoa em um filho de Deus. Filho tem que ser parecido com seu pai. Filho tem que ser igual ao seu pai. Aleluia, Jesus. Então, olha que coisa interessante. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Estas coisas escreve João, e João é um especialista nisso. Creio que ele escreve porque ele entende esse princípio poderosamente do novo nascimento. E é tão verdade que isso é narrado por João. E ele diz: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. O versículo anterior diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, para que quem tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O segundo passo é eu receber. O terceiro passo e o final da regeneração, que é um ato miraculoso pelo Espírito Santo, que comunica essa nova vida a cada um de nós. Olha o que diz João, especialista em regeneração e novo nascimento. Verdade, verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa nova vida. No capítulo 5, versículo 24, João diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando eu estou crendo nessa palavra de Jesus, eu estou crendo nesse trabalhar do Espírito Santo na minha vida, eu estou sendo credenciado. Lembra que eu falei lá no início? Eu estou recebendo uma certificação, por isso que eu gosto da palavra autoridade. Quero mandar um abraço para a tia Zedeni. Um abraço para vocês, queridos. Ah, que bênção. Olha o que eu estou querendo passar aqui para você. Você precisa entender, meu irmão, que é Deus que certifica. Vou repetir aqui o texto, mudando poder para autoridade, para você entender. Refletir aqui comigo nessa noite com alegria no seu coração, nessa propriedade da palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam essa palavra, receberam a vida em Cristo, aceitaram, creram nele como Salvador, como perdoador, como resgatador das suas vidas. Deu-lhes, quem deu? O Pai deu a autoridade superior, autoridade inferior, certifica você, te dá credencial, te dá o acesso, te dá a entrada, permita que você faça parte da família, coloca você dentro da família e diz: você é meu filho. Olha que coisa tremenda.
Deus dizendo para todo mundo, seja nas regiões celestes, seja para os principados, seja para reis, potestades, superiores e inferiores, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, Deus está dizendo, você é meu filho. Aleluia. Esse é o processo final. Todo aquele que crê e recebe o Filho se torna filho. Olha o que Paulo diz aqui. Capítulo 6 da carta de Paulo aos irmãos de Roma. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nós morremos para o nosso viver antigo, para o sistema antigo. Antes nós éramos escravos do pecado. E olha que coisa interessante. Você sabe por que o apóstolo Paulo usa muito essa terminologia de adoção? Porque o apóstolo Paulo ele tinha cidadania romana. Paulo entendia muito de direito romano. E com certeza ele sabia de muitas histórias, por exemplo, de senhores que não tinham filhos e que eram ricos ou que tinham possessões e que tinham simpatia por determinado escravo na sua casa. Ou um escravo que lhe servia por amor. E aquele senhor acabava nutrindo tanto amor por aquele escravo, que aquele senhor, devido ao seu imenso amor, ele alforriava o seu escravo. Mas não só lhe alforriava, como além de lhe dar a liberdade, lhe dar uma, oh, glória a Deus. Preste atenção aqui, meu irmão. Além de lhe alforriar, de lhe dar liberdade, ele lhe dava uma identidade. Agora ele não era alguém sem nome, porque aquele senhor, por causa do seu amor, ele adotava aquele escravo. E ao adotar um escravo, o que ele fazia? Ele lhe dava um nome. Ele lhe dava uma identidade. Não só lhe dava uma identidade, como agora ele lhe dava uma herdade. Se você não está dando glória a Deus aí do lado, meu irmão, só o sangue de Jesus. Eu estou sentindo uma presença do Espírito Santo, que ele está dizendo para mim, está dizendo para você aí nessa noite, eu fiz isso com você. Você não era nada, você era um escravo do pecado. Paulo vai e diz isso. Antes éramos escravos do pecado. Jesus vai lá e demonstra o amor do Pai. E Deus, através de Jesus, ele nos alforria, ele nos dá liberdade, mas não só nos dá liberdade perdoando os nossos pecados, mas ele nos regenera, nos dá uma nova vida, nos dando uma identidade, nos dando um nome. Isso é tão poderoso que se você pegar os prêmios, as bem-aventuranças de Apocalipse, você vai ver que o que vencer, qual é um dos prêmios do vencedor, meu irmão? Eu vou até abrir aqui, porque isso aqui eu vou ler para você. Você vê aqui, né? Essa aqui saiu totalmente fora da programação de hoje. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. É maravilhoso. Jesus é bom. Deixa eu pegar o texto aqui. Minha Bíblia online aqui está meio travada. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse, eu quero dar o capítulo 7 certinho para você.
Bíblia diz que ele vai nos dar um novo nome. Ao que vencer, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, o texto diz assim: Aleluias. Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aleluia! Você está entendendo, irmão? Que precioso é esse amor de Deus por você. Que precioso é você ser enxertado, como diz João capítulo 15, na videira verdadeira que é Jesus. Deus individualiza isso, porque apesar de sermos todos, através do amor de Deus, não sendo excepcionado ninguém, mas Deus também nos individualiza como filho. E você vê lá o vencedor, dar-lhe uma pedrinha branca, que tem um nome escrito nela, que ninguém conhece, senão quem a recebeu. O que está falando da individualização? Você é conhecido por Deus, mesmo em meio a milhões de filhos e filhas. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Porque o Pai conhece o Filho a quem gera. O Pai sabe quem é o Filho que ele gerou. Aleluias. É tão maravilhoso isso. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma analogia para você me entender. Se você pegar o livro de Gênesis, capítulo 50, você vai ver a bênção de Jacó sobre seus filhos. Olha o que é um pai conhecer os seus filhos. Quando Jacó individualiza, aleluia, ele chama os seus filhos, abençoando a cada um deles. Ele conhece as características de cada um dos seus filhos e a bênção é individualizada. Ele abençoa os seus filhos conforme as suas características. Aleluias. Sabe o que fala isso? O que revela isso? Que o Pai conhece exatamente cada um dos seus filhos. Ele conhece as características de cada um dos seus filhos. E são características geradas pelo seu Pai. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Aleluias! Oh, glória a Deus! Deus te conhece, meu irmão. E Ele quer que você deixe Ele trabalhar na sua vida para que Ele coloque em você as características que Ele deseja. Ele quer colocar em você características especiais que Ele escolheu como Pai para você. Você foi liberto. Você recebeu um novo nome. Você recebeu uma herdade. Você era escravo, mas agora você não é mais escravo. Você tem um nome. Você é filho. Que maravilha, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite com você. Eu posso não estar vendo você fisicamente, mas eu sei que se você está dando lugar à presença do Espírito Santo aí na sua casa, no seu lar, eu sei que Ele está falando com você nessa noite. Quem sabe o diabo está lutando contra você, buscando afastar você da casa do Pai. Mas Ele está dizendo, você foi regenerado, filho. Você foi resgatado, foi pago um bom preço por você. Você faz parte da minha casa, você faz parte da minha mesa. E você tem uma nova natureza agora, meu irmão. Aleluia, Jesus. Queridos, eu quero convidar você para terça-feira que vem, se o Senhor nos permitir.
Quero continuar esse assunto. Eu gostaria que você convidasse pelo menos mais umas 5, 6, 7, 10 pessoas para a gente estar junto aqui. Para a gente poder entender, continuar entendendo, buscar essa revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quero falar sobre essa natureza nova que o Espírito Santo está construindo em você. Está desenvolvendo você. Eu não sei que estágio do desenvolvimento você está. Porque nós não nascemos adultos espirituais. Nós vamos crescendo. Pedro até fala do leite racional. Como toda criança de colo precisa de leite. Mas também fala de alimento sólido. Ou seja, alguém que já não está mais na fase da amamentação, mas alguém que está na fase já, quem sabe, jovem, adulta, que não se fortalece mais apenas com leite. Olha que coisa interessante. Eu vou convidar você para entendermos isso na próxima semana. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, a todos vocês que ficaram até agora comigo aqui nessa live. Eu sei que não é para qualquer um ficar 1 hora aqui assistindo um pastor através de uma transmissão. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por você ter ficado aqui conosco. Eu quero que você ore por mim. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Rogar a Deus por você ter estado conosco até agora. Feche os teus olhos nesse instante. Se você puder, põe a mão sobre o seu coração. E não abra mão da sua identidade de filho. Não abra a sua posição de filho. Não abra mão da sua posição de filho. Oramos ao Senhor. Pai de amor, graça, bondade e misericórdia. Senhor, nós não merecíamos, mas Tu nos tornou filhos através da fé. Através da fé, nós conseguimos ter acesso à família do Pai. A Tua família, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, porque quem sabe muitas vezes nós chamamos-te de Pai, mas não nos comportamos como filhos. Talvez porque ainda, Senhor, nós não permitimos que o Espírito Santo, o nosso doutrinador, o nosso ensinador, o nosso direcionador, que não nos obriga a obedecê-lo, e muitas vezes como filhos rebeldes nos comportamos. Mas queremos ouvir a Tua voz. Perdoa-nos, Senhor. Nos faz tornar como filhos obedientes. Queremos ser sensíveis à Tua voz. Queremos ser sensíveis à Tua direção. Sei, Senhor, o que tens preparado para a nossa vida, Senhor, não se compara com as coisas dessa terra. Então, nos ajuda a entendermos cada dia mais esse plano maravilhoso de sermos Teus herdeiros, de morarmos contigo, Senhor, de vivermos, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, de vivermos os desígnios, Senhor, que tens preparado para nós. Muito obrigado, Senhor. Porque quando entendemos esse plano do novo nascimento, nós entendemos que fazer parte da Tua família é estar debaixo da Tua proteção. É estar, Senhor, nos Teus cuidados. Então, Senhor, eu peço a Tua bênção a cada um dos nossos irmãos e irmãs, Senhor, que nos assistem nessa noite, Senhor. Eu quero pedir a Tua graça sobre eles. Eu não sei quais são as necessidades que eles estão passando. Eu não sei se está tudo bem ou se há alguma luta sobre eles. Mas eu sei de uma coisa, se a presença do Pai estiver com eles, eles vão se sentir seguros. Eu sei que, Senhor, se a Tua presença, Senhor, estiver sobre eles, eles não sentirão falta de nada. Como Davi, Senhor, sempre expressa no Salmo 23. Muito obrigado, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de, nessa noite, poder compartilhar
uma partícula, uma parcela da tua palavra com os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.